Olha, sabia que é possível ter uma renda de mais de 15 mil por mês só com dividendos pagos pelas ações da sua carteira? Sem precisar vender os papéis? Renda passiva mesmo, cair na tua corretora? Pode parecer um sonho, mas para quem tem estratégia e está construindo um bom patrimônio, isso é possível. E te liga só, o dividend yield recente de algumas gigantes que todo mundo conhece está em bons patamares. Elas são geradoras de caixa, tendem a seguir pagando dividendos. E isso faz com que muitas pessoas se perguntem, beleza, entendi, 15 mil é possível, mas quanto eu tenho que ter investido para isso? Bom, chamei o Felipe aqui, meu sócio, para a gente ajudar a responder essa dúvida. A gente vai te mostrar, primeiro, quanto você precisaria investir para ter uma renda passiva de 15 mil por mês com dividendos. E segundo, qual a melhor estratégia para você selecionar ações que podem te levar até lá. Porque o mais importante não é o número final, e sim ter um plano claro, ter um método claro para você construir esse patrimônio e gerar esse nível de resultado. Então presta muita atenção nesse vídeo, já deixa o dedo no like, comenta aqui qual ação você gosta de dividendos e bora pro conteúdo. Boa, vamos lá, como é que você recebe 15 mil reais em dividendos? Ora, a forma de fazer a conta aqui é extremamente simples, eu vou te mostrar isso aqui nesse momento já. Vamos pegar aqui um exemplo como o Banco do Brasil, que nesse momento está pagando ali seus 11,2% nos últimos 12 meses. Ora, nesse cenário aqui, o que é que a gente precisa descobrir? Eu sei que essa é a porcentagem de pagamento do banco em um ano, em 12 meses. Ou seja, para fazer a conta e descobrir quanto eu tenho que investir para receber 15 mil reais por mês, nesse cenário aqui, eu preciso fazer 15 mil vezes 12, que aí eu tô falando de ter um recebimento de dividendos de 180 mil reais por ano. E se a empresa está pagando um pouco mais de 11,3 aqui, ora, eu preciso dividir esse valor por 0,1123, que é a versão numérica da porcentagem do dividendo. Nesse cenário, eu vou descobrir que no Banco do Brasil eu preciso de um valor investido de pouco mais de 1.600.000 reais, caso ela mantenha todo esse dividend yield em 11%. E assim você já descobriria quanto é que você faz para receber 15 mil reais. Só que tem dois problemas muito grandes de você fazer a conta desse jeito. Primeiro de tudo, a gente está considerando somente o dividendo pago nos últimos 12 meses e esse número aqui, ele vai variar pra caramba. Não dá para garantir que você vai simplesmente sempre receber esses 11% e que você vai poder gastar esse dinheiro inteiro. O segundo ponto é que você não vai, em nenhuma hipótese, investir todo o seu dinheiro em uma empresa só, esperando os 15 mil reais virem de dividendos dela. E mais que isso, não seria prudente nem investir somente em ações buscando dividendos. Tá, Felipe, então se eu quero receber 15 mil reais, não seria somente com o dividendo de uma ação que eu iria fazer isso? Como é que eu faço então? E é aqui que entra um passo a passo muito claro que eu quero te ensinar em como fazer isso nesse vídeo. Pega papel e caneta que eu quero te mostrar o passo a passo correto, simples e personalizado para que você encontre um caminho de como receber 15 mil reais por mês de renda passiva. Vamos lá, passo número 1, anota aí. Você vai precisar definir qual é o seu patrimônio atual alocado para a tua aposentadoria. Nessa conta aqui não vai entrar o teu patrimônio que você colocou na reserva de emergência, não vai entrar uma reserva que você tem para viagem. Tudo o que você precisa considerar é o que está realmente para a tua aposentadoria, um dinheiro que você não vai precisar no curto prazo. Beleza, anotado o teu patrimônio para longo prazo, vamos para o passo número 2. Definir qual é a renda mensal que você deseja. Nesse vídeo aqui a gente está falando de 15 mil reais, mas pode ser que para você 10 mil seja suficiente. Pode ser que para você precise de 50 mil. Isso é uma decisão muito pessoal. Anota esse número também aí. No nosso caso, a gente vai ficar em 15 mil. Passo número 3, você precisa definir quanto você vai aportar nesse teu plano mensalmente. Ora, a gente fala muito da importância de investir aqui no canal, a gente vai falar nesse vídeo da importância do investimento. Agora, se a gente fosse fazer uma analogia, se a capacidade de investimento fosse uma fogueira, que quanto mais patrimônio você acumula, maior é aquele fogo, o teu aporte seria então a gasolina para esse projeto de investimentos. Quanto mais gasolina você joga, mais alto é a capacidade desse fogo ao longo do tempo. Um parâmetro interessante aqui é você se esforçar para sempre aportar de 15 a 20% daquilo que você ganha no teu plano de longo prazo. Ora, se você ganha 10 mil reais hoje, poxa, pelo menos 2 mil reais ali deveriam estar indo para o teu plano de aposentadoria. Se você ganha 20, e daí por diante. Passo número 4, você precisa definir qual é a estratégia de investimentos que você vai seguir e a gente vai falar disso logo em seguida. E o passo número 5, você precisa estimar qual é o retorno que você vai ter no longo prazo para uma carteira de investimentos. Será que teu objetivo é render 10% ao ano, 20% ao ano, 5% ao ano? Como é que você traz esse número para dentro da realidade? Beleza, definido esses 5 passos, a gente consegue começar a fazer conta a partir daqui. Afinal de contas, quando você entra numa ferramenta de cálculo de independência financeira, para saber quanto você precisa investir para receber 15 mil reais de renda passiva mensalmente, por exemplo, uma informação extremamente necessária é a tua taxa de retorno acima da inflação, para que assim os resultados desse teu plano de aposentadoria comecem a aparecer. Tá, Felipe, como é que eu vou então
projetar o retorno dos meus investimentos no longo prazo? Tem uma forma de fazer isso, agora isso vai depender de como é que você investe. Vamos traçar alguns cenários possíveis aqui para esse caso. O cenário número 1 é aquele investidor despreocupado. É o cara que nem olha para os seus investimentos. Mês após mês, ele guarda uma parte do que ele ganha, vai deixando ali na conta corrente. Aí quando passa 2, 3, 4, 5 meses, ele percebe que tem algumas dezenas de milhares de reais na conta corrente do banco dele. E aí ele pensa, poxa, eu preciso investir isso aqui, eu vou tirar da conta corrente, não tá rendendo nada. Aí você vai lá, pega esse dinheiro e joga todo na poupança, joga todo no Tesouro Selic, joga todo numa caixinha do Nubank, completamente aleatória que você criou. Ora, pelo menos desse jeito o dinheiro tá rendendo, é isso que você pensa. E aí você volta a focar no seu trabalho. Trabalha mais um mês, 2, 3, sempre guardando uma parte daquilo que você ganha. Quando vê em mais meses, tem mais dinheiro acumulado na conta corrente e você continua repetindo esse ciclo. E sinceramente, esse é um ótimo pensamento. Afinal de contas, lembra que o aporte é a gasolina do teu plano. Ainda mais quando você olha para notícias como essas. A Selic, nesse momento, pagando 15%, uma das maiores taxas dos últimos 20 anos. E quando você investe no Tesouro Selic na caixinha do Nubank, é exatamente isso que seu dinheiro vai estar rendendo. Ora, então basta ficar investindo nisso aqui, a minha aposentadoria vai estar garantida lá na frente. E essa ideia é muito boa, só que essa ideia começa a encontrar um problema muito claro ao longo do tempo. Vamos ver quanto de dinheiro ganhou com os investimentos uma pessoa que investe assim, de forma despreocupada. Nessa imagem aqui, eu te mostro um backtest, ou seja, um resultado de um retorno de uma carteira totalmente alocada no CDI nos últimos 10 anos, de 2014 até aqui mais ou menos. O que a gente vê é que, na média, essa carteira teve uma rentabilidade de 9,3% ao ano. Ora, aqui a gente já vê que esse número é menor do que aqueles 15% da Selic que a gente tá vendo atualmente. Você precisa concordar comigo que não dá simplesmente para pegar os 15% da Selic atual e projetar como se isso fosse continuar sendo verdade para o futuro. Todos os anos receber 15%. Simplesmente não vai acontecer. O que aconteceu no passado foi algo em torno de 9%. Tá, Felipe, então o cara que investe só na Selic vai receber 9% de rendimentos todos os anos e é isso que ele pode gastar? E na verdade não. É preciso abater o imposto de renda que ele vai pagar em cima dessa renda fixa e principalmente o poder corrosivo da inflação que tem sido implacável no nosso Brasil. E é por isso que a rentabilidade real, já descontados os custos e acima da inflação, de quem investiu somente no Tesouro Selic nos últimos 10 anos foi de 3,37%. Ou seja, aquele cara que está trabalhando e investindo de forma despreocupada, ele achava que ele recebia 15%, mas na verdade ele está recebendo 3%. E do mesmo jeito que a taxa Selic às vezes está muito alta como nesse momento, a gente precisa lembrar que às vezes ela fica baixa pra caramba. Há não muito tempo atrás ela estava em 2% ao ano. E era isso que você iria receber naquela época ali, com juro real negativo. E aí beleza, existe uma segunda forma de investir. O cara que quer continuar sendo conservador, ele não quer necessariamente tomar muito risco nos investimentos, não quer investir em ações. Ele está muito mais focado em investir bem na renda fixa. Inclusive tem vários clientes aqui do Clube do Valor que investem desse jeito, por exemplo, com alocações somente em renda fixa, usando estratégias comprovadas, diferentes ativos de renda fixa, prazos maiores, rentabilidades maiores. Ora, esse mesmo cara nos últimos 10 anos, ele já teve uma rentabilidade acima da inflação de quase o dobro do cara que investiu somente na Selic. Continuou sendo conservador, mas se preocupou um pouco mais com os investimentos dele. Percebe que o cenário aqui já é completamente diferente. E existe um terceiro cenário ainda, do cara que investe através de uma carteira mais diversificada ainda. Esse sim, que aloca boa parte do seu patrimônio em ações, ações internacionais, um pouco de fundos imobiliários. E por investir de forma completamente estratégica, um cara como esse, nos últimos 10 anos, teria tido uma rentabilidade acima da inflação de 7,6%, mais do que o dobro do que o primeiro cara que investia de forma despreocupada. Então aqui a gente já percebe que a tua estratégia, a tua forma de investir pode mais do que dobrar a tua capacidade de rendimento ao longo do tempo. O que é que essas rentabilidades diferentes, essas formas de investir têm de impacto para o cara que está querendo se aposentar com 15 mil reais? Afinal de contas, se a gente for parar para pensar, olhando para rentabilidades nominais aqui ao longo dos anos, o que a gente percebe é que uma carteira mais arrojada como essa teve uma rentabilidade de 14% ao ano. Isso chega a ser maior, inclusive, do que o dividend yield de algumas empresas como que a gente vem mostrando aqui, como é o caso do Banco do Brasil. E como essa conta de um dividendo como esse também precisa considerar a inflação ao longo do tempo, o que a gente percebe é que um retorno acima da inflação de uma carteira arrojada, ela é maior do que uma carteira de ações em muitas vezes. Ao mesmo tempo é mais segura por lidar muito melhor com a diversificação. Beleza, agora entendendo esses 3 cenários possíveis de rentabilidade, vamos ver como é que isso impacta na conta de quem quer se aposentar com 15 mil reais. E inclusive hoje, se você não tem uma estratégia muito clara de carteira, se você investe todos os meses, mas sente que a tua carteira ainda não dá os resultados que você esperava, se você sempre fica na dúvida de qual ativo você deveria estar comprando, aí eu preciso te convidar para participar de uma sessão de consultoria gratuita. Um espaço de 1 hora onde você vai conversar com um dos nossos especialistas de investimentos treinados, para que com base em filosofias já testadas no tempo, ele entenda contigo o que é que não faz sentido na tua carteira de investimentos e te entregue um plano estratégico te mostrando com muita clareza como é que
você pode chegar a aumentar muito o potencial de retorno da tua carteira de investimentos. Inclusive, foram essas filosofias que fizeram com que a gente aqui no Clube do Valor alcançássemos mais de 4 bilhões de reais sob aconselhamento dos nossos clientes de gestão e consultoria. Para você participar dessa sessão de consultoria é extremamente simples e totalmente gratuito. A única coisa que você precisa fazer é ler esse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Dito isso, agora vamos fazer conta. Ora, a gente viu aqui na simulação que o cara que investe de forma despreocupada, ele teve um retorno de 3,37% ao ano. Então, para esse cara ter uma renda passiva mensal de 15 mil reais, ora, ele precisaria acumular um patrimônio de pouco mais de 5 milhões de reais. E provavelmente ele não alcançou isso ainda, ele está assistindo esse vídeo. Vamos descobrir como é que ele vai fazer para chegar nesse patrimônio. Vamos imaginar que a gente está falando de alguém que já tem um certo patrimônio acumulado de 300 mil reais. E esse cara vai seguir fazendo aportes de mais 3 mil reais todos os meses. Mas ele segue investindo de forma totalmente despreocupada. E nesse cenário, esse investidor levaria 47 anos para alcançar a sua renda passiva de 15 mil reais. Percebe aqui como investir de forma despreocupada vai te deixar cada vez mais longe da tua aposentadoria. E você vai estar, na verdade, numa corrida de ratos, onde você trabalha cada vez mais para fazer cada vez mais aportes nos teus investimentos, mas a tua aposentadoria, na verdade, está muito mais longe do que você esperava. Agora, vamos imaginar o outro cenário, onde você já está com uma carteira mais bem estruturada e a tua rentabilidade acima da inflação, ela subiu a média um pouco mais. Imagina que você tenha algo como 6,5% ao ano numa carteira como essa. Ora, nesse cenário, o teu patrimônio meta para se aposentar já seria de 2 milhões e 850 mil reais. A gente está falando aqui de praticamente a metade do patrimônio. E no mesmo cenário, iniciando com 300 mil reais, fazendo aportes de 3 mil por mês, esse segundo investidor levaria cerca de 22 anos para se aposentar. Colocando esses dois cenários lado a lado, o primeiro investidor levaria cerca de 46 anos, o outro 21 anos. Uma diferença de 25 anos, onde você chegaria muito mais rápido no teu período de aposentadoria. Beleza, Felipe, entendi, mas e para alcançar os 15 mil reais só com dividendos de ações? É o que a gente falou no vídeo. A gente pode descobrir isso também recorrendo ao backtest. Quando a gente olha para a nossa principal estratégia de investimentos em dividendos aqui do Clube do Valor, por exemplo, a máquina de dividendos, o investidor que passou os últimos 20 anos mais ou menos com essa estratégia, ele teve um retorno ao ano de pouco mais de 15,5% e um retorno líquido acima da inflação de pouco mais de 9%. Isso aqui já considera a valorização das ações e os dividendos. Ou seja, para o mesmo investidor que começou a investir mais ou menos 20 anos atrás, com o mesmo plano que a gente tinha falado, 300 mil reais iniciais, fazendo aportes mensais corrigidos de 3 mil reais mensais, ele teria alcançado um patrimônio final de 5 milhões e 200 mil reais, com a capacidade de renda passiva de mais de 40 mil reais com base no que a estratégia rendeu nos últimos períodos. E isso tudo parece muito bonito quando você enxerga somente o backtest. Só que, na prática, não é prudente investir somente em ações. E eu te mostro por quê. Essa mesma estratégia de investimento, se a gente muda o prazo nos últimos 10 anos, ao invés dos últimos 20, o que a gente percebe é que a rentabilidade dela nesse outro período já mudou completamente. Uma rentabilidade nominal de pouco mais de 11,5% e acima da inflação de 5,7%. Mostrando pra gente que a depender do período que você ficou investido numa carteira de ações somente, o teu resultado pode ser muito acima da média ou abaixo da média. Isso vai acontecer com qualquer estratégia de ações disponível no mercado. A única forma de você melhorar esse cenário é, de fato, ter uma estratégia muito bem montada de investimentos, diversificando entre classes de ativos e que aí sim o teu retorno seja mais consistente e com mais segurança ao longo do tempo. E é por isso que essa é a melhor forma de você alcançar os teus 15 mil reais de renda passiva para a tua aposentadoria. E, inclusive, se você chegou até aqui, você quer saber exatamente como é que a gente chegou em cada uma das nossas estratégias de carteira e o que é que está por trás das nossas filosofias de investimentos aqui do Clube do Valor, aí eu te convido a baixar um e-book que a nossa equipe escreveu, que se chama Como e Onde Investir R$1 Milhão. Eu tenho certeza absoluta que esse e-book vai te ajudar a você mesmo montar a tua carteira de investimentos ideal para você. E o mais legal de tudo é que ele serve para quem tem R$1 milhão ou muito mais ou muito menos. Para você ter acesso gratuito a esse e-book, eu vou deixar um link aqui em cima para você fazer download ou no segundo da descrição do vídeo. Agora, para você continuar assistindo os nossos vídeos aqui no canal, eu vou deixar um outro vídeo bem similar a esse conteúdo aqui e eu vou estar te esperando no próximo conteúdo.